presentes do Pitada de Inteligência. 8 comportamentos incomuns frequentemente ligados à psicopatia. A psicopatia, um distúrbio de personalidade complexo reconhecido por sua ausência de empatia, falta de remorso e tendência a comportamentos antissociais, sempre intrigou nossa curiosidade. No entanto, além dessas características amplamente conhecidas, há uma série de comportamentos estranhos que muitas vezes nos deixam perplexos. Antes de mergulharmos nessas nuances, é importante ressaltar que esses comportamentos isolados não indicam automaticamente um diagnóstico de psicopatia. No entanto, eles certamente despertam nossa atenção e nos levam a pensar, isso é um tanto peculiar, não é? Sem mais delongas, vamos investigar alguns desses comportamentos e sua possível relação com a psicopatia. Número 1. Falar devagar e silenciosamente. Os indivíduos com traços psicopáticos têm uma tendência a adotar um tom de voz lento e tranquilo por várias razões. Em primeiro lugar, isso serve como uma estratégia para exercer controle e transmitir uma imagem de poder. Ao falar de maneira pausada e suave, eles conseguem captar a atenção das pessoas e criar um ambiente de tensão, como se algo crucial estivesse prestes a acontecer. Em segundo lugar, é uma técnica de manipulação. Ao adotarem esse estilo de comunicação, conseguem inserir ideias ou sugestões na mente dos outros com mais facilidade. Isso os ajuda a fazer com que as pessoas aceitem ou acreditem no que dizem, mesmo que não seja verdadeiro ou benéfico. Além disso, essa estratégia pode estar ligada a diferenças no funcionamento de seus cérebros. Número 2. Pensamento de causa e efeito. Os psicopatas encaram a vida como um ciclo rígido de causa e efeito desprovido de nuances emocionais ou considerações éticas. Essa visão influencia diretamente suas habilidades de tomar decisões. Eles priorizam fatos e resultados concretos em detrimento de emoções ou princípios, ignorando o impacto prejudicial de suas ações em si mesmos e nos outros. Essa mentalidade torna desafiador para eles construir relacionamentos significativos e frequentemente resulta em consequências negativas para aqueles ao seu redor. Número 3. Linguagem frequente no passado. Um outro padrão linguístico intrigante identificado em pessoas com traços psicopáticos é o uso frequente do tempo verbal pretérito. Uma explicação para isso pode ser a dificuldade que eles enfrentam em se conectar com o presente devido à sua falta de empatia. Assim, ao discorrer sobre eventos passados, torna-se mais simples para eles se distanciarem de suas emoções e das experiências alheias. Outra razão possível é que os psicopatas utilizam o pretérito como uma maneira de evitar assumir responsabilidades por suas ações ou circunstâncias atuais. Ao se referirem ao passado, conseguem desviar a culpa de si mesmos. Por fim, estudos indicam que os psicopatas podem apresentar certas dificuldades de memória e atenção, o que torna mais fácil para eles falar sobre eventos passados. Número 4. Olhares assustadores e falta de piscar. É comum notar que os psicopatas tendem a fixar o olhar de forma prolongada e intensa em outras pessoas, piscando pouco. Esse comportamento, conhecido como olhar predatório, pode ser perturbador para quem é alvo dele. Uma possível explicação para essa conduta é que os psicopatas possuem uma capacidade reduzida de estabelecer conexões emocionais com os outros. Enquanto olhamos para alguém com empatia e interesse, normalmente piscamos os olhos como uma forma natural de nos conectar e iniciar um relacionamento. No entanto, os psicopatas podem não sentir essa necessidade emocional de conexão, resultando em períodos de olhar fixo e contínuo. Além disso, eles podem utilizar o olhar intenso como uma maneira de intimidar ou exercer controle sobre os outros. Isso pode ser uma estratégia de manipulação destinada a perturbar ou provocar uma reação. Ao manter o contato visual sem piscar, um psicopata pode criar uma sensação de desconforto e desequilíbrio de poder em suas interações. Número 5. Problemas para identificar cheiros. Surpreendentemente, indivíduos com traços psicopáticos podem enfrentar dificuldades em identificar odores. Sim, o sentido do olfato não é uma de suas habilidades destacadas. Isso se deve ao fato de que seus cérebros, especialmente a região conhecida como córtex orbitofrontal, não funcionam tão eficientemente na percepção de cheiros. Ainda há muito a ser estudado para compreender completamente por que essa ligação existe e como exatamente funciona. No entanto, é sem dúvida uma área de pesquisa intrigante que oferece insights adicionais sobre as diferenças singulares nos cérebros daqueles com tendências psicopáticas.
Número 6. Má resposta aos bocejos. Você já ouviu falar sobre como o bocejo pode ser contagioso? Bem, para os psicopatas, é como se fossem imunes a isso. A empatia desempenha um papel essencial no fenômeno do bocejo contagioso, já que envolve a capacidade de compreender e compartilhar o estado emocional de outras pessoas. Quando testemunhamos alguém bocejar, nossos neurônios espelhos são ativados, desencadeando nosso próprio bocejo reflexo. No entanto, os psicopatas geralmente têm uma deficiência de empatia, o que torna menos provável que experimentem esse reflexo de bocejar. Número 7. Riso inapropriado. Foi observado que os psicopatas frequentemente exibem risadas ou sorrisos inadequados. Mesmo em situações que não envolvem humor, acredita-se que esse comportamento esteja ligado a diferenças na estrutura cerebral e funções que afetam sua capacidade de sentir e compreender emoções, algo que a maioria das pessoas faz naturalmente. Isso pode levá-los a rir em circunstâncias que outras pessoas considerariam perturbadoras ou inadequadas. Contudo, é importante ressaltar que nem todos os psicopatas manifestam esse comportamento e que nem toda pessoa que ri de maneira inadequada é necessariamente um psicopata. Existem outras condições que também podem provocar esse tipo de riso. Os cientistas continuam investigando como esse comportamento está associado à psicopatia e a outras condições. Número 8. A falta de reconhecimento do medo. É sugerido que os psicopatas possam apresentar uma diminuição da atividade em áreas do cérebro responsáveis pelo processamento do medo e da ansiedade, resultando em uma capacidade reduzida de reconhecer e reagir a essas emoções. Essa ausência de medo frequentemente se manifesta por meio de um comportamento calmo, mesmo em situações que outros indivíduos poderiam considerar ameaçadoras. Por exemplo, um psicopata pode exibir uma completa falta de ansiedade ou preocupação quando confrontado com situações que acarretam graves consequências ou perigos. Esse déficit no reconhecimento e na resposta ao medo nos psicopatas pode torná-los mais inclinados a se envolverem em comportamentos arriscados ou perigosos, sem experimentar o mesmo senso de cautela que a maioria das pessoas teria. Além disso, essa falta de medo pode contribuir para a propensão desses indivíduos à agressão e à violência. Esperamos que esta explicação tenha fornecido insights sobre o mundo da psicopatia e alguns dos comportamentos peculiares associados a ela. Embora esses comportamentos isolados não possam determinar se alguém é um psicopata, eles oferecem um vislumbre do que observar. Se você gostou deste conteúdo, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos para que possamos continuar produzindo mais vídeos como este. Para receber mais conteúdos como esse, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não deixe de conferir também nossos outros vídeos. Agradecemos por assistir!